Vamos falar um pouco hoje sobre os principais tipos de dados. Na linguagem C, os tipos de dados, eles são fundamentais para declarar variáveis e definir o tipo de valor que elas podem receber ou armazenar. Vamos falar um pouco sobre os tipos primitivos ou básicos. Na linguagem C, temos como uma das principais funções a função int, que ela é utilizada para armazenar números inteiros, positivos, negativos ou então zero. A função int ela armazena valores numéricos inteiros, somente inteiros. Tem a precisão exata e um intervalo maior. A quantidade de memória que um int ele utiliza depende então do hardware da máquina. E uma variante inside sem sinal que também pode ser usada nesse tipo int. Temos como exemplo aqui alguns números inteiros. Por exemplo, o int, que a variável é a idade, que vai receber 25, que é o número inteiro, e sempre utilizando ponto e vírgula após para então não dar erro no código. Int temperatura, também recebendo um número inteiro, só que dessa vez negativo. E a int com respeito à quantidade, recebendo o número 100, também número inteiro aí, seguindo o padrão dessa função int. Temos também a função float, que na linguagem C, elas são usadas para armazenar números reais, com precisão simples. Ela armazena números com ponto flutuante, assim como diz o nome float, porque ele fala sobre ponto flutuante, com uma precisão de tipo simples. Ela tem uma precisão limitada e pode representar números com partes decimais, e é utilizada para armazenar números reais. Ela pode ser empregada em operações simples que contenham números com duas casas decimais. Temos como alguns exemplos aí. Float, que está recebendo ali, que tem como variável a altura, que está recebendo ali 1,75. Deixando claro, então, utilizando exatamente do jeito certo essa função, por utilizar o número decimal. Agora, o interessante é que esse tipo de função, ele só recebe números com duas casas decimais no máximo. Não recebe mais que isso. Temos até um exemplo abaixo, com float, com a variável sendo peso, 65,5. Por conter uma só casa decimal, então também pode ser utilizada. Se conter mais de uma casa decimal, aí a gente já entra em outro tipo, outra função, que é a função doble, que podemos ver aí. Ela representa números reais com a maior precisão. Como diz o nome, uma dupla precisão. Nessa linguagem C, ela é um tipo de dado que armazena números decimais com então essa dupla precisão. Ela é a versão aprimorada do tipo float, que armazena números reais com uma precisão de forma simples. Já essa é um pouco mais avançada. Por exemplo, o double é utilizado para armazenar valores de ponto flutuante, assim como a float, só que com a precisão dupla, assim como a gente viu no nome. Ele também pode armazenar valores de até 15 casas decimais, sem perder então a sua precisão. Ele recebe o dobro da memória de um float, ou seja, ele pode armazenar ali pelo menos 64 bits ali de memória. O interessante é que podemos ver alguns tipos de uso dessa função. Por exemplo, utilizando o pi, que existe mais de duas casas decimais, então ela pode ser utilizada. Também utilizar um modo mais preciso, por exemplo, de ver a velocidade, então ele está recebendo um número muito grande. Também pode ser utilizado com esse tipo de função, diferente então da float, porque ela não vai funcionar com recebendo números que tenham muitas casas decimais, assim como podemos ver no exemplo. E temos como quarta tipo de função simples, ou função básica, o char. Ele representa um único caractere, entre aspas, simples. Exemplo, por exemplo, temos char recebendo a variável letra, a variável é letra, recebendo então a. Sempre está entre aspas. Então, como o char já diz, então ele recebe caracteres. É sempre importante estar entre aspas. O char ele não trabalha com números, trabalha só com caracteres. Diferente das outras que vimos, como a int, a float e a double, ele não trabalha com números, só trabalha com caracteres, que podem incluir letras, como podemos ver, por exemplo, que ele está utilizando o A, ou então o caractere, né, que pode ser utilizado também nesse tipo de função. Então, esses são os tipos de dados, os mais básicos, que podemos ver na função C. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Eu me chamo Matheus Buarque e nessa parte, pessoal, nós vamos tratar de modificadores para as variáveis int. É importante você saber como gerir a memória das variáveis para a aplicabilidade dessas variáveis no seu programa.
Eu vou colocar aqui, iniciar, uma variável A com um valor qualquer, somente para exemplificar. E vou pedir para o meu programa printar essa variável. Na verdade, eu vou pedir para ele printar o tamanho dessa variável A. E como eu faço isso, eu vou colocar aqui, só para ficar mais fácil de visualizar. Colocar essa variável, vou utilizar o D. Pular outra linha. E eu vou usar a função sizeOf, tamanho de A. Certo? Compilando esse programa e executando, temos aqui que o tamanho dessa variável é de 4 bytes. Mas, como eu faço para controlar o uso de memória? Começando pelo short, se eu coloco aqui, o modificador short e salvo. E é importante salientar também que, na verdade, vamos seguir. Depois eu faço esse adendo para ficar mais claro. Ó, como vocês podem ver, ele reduz pela metade o uso de memória da variável. Certo? Se você está trabalhando com um número pequeno e tal, você não quer exigir tanto da memória da máquina, você pode ter esse controle. Da mesma forma, você pode usar o modificador long. Deixa eu limpar aqui para ficar melhor de visualizar. Compilei e executando novamente. Ó, agora, diferentemente do modificador anterior, esse aqui dobrou o tamanho. E agora sim, fazendo o adendo aqui, isso varia de máquina para máquina, tá pessoal? Do sistema operacional que você está, enfim. Em alguns computadores isso aqui pode aparecer ainda como 4. Então, como você pode fazer para aumentar a memória que essa variável pode utilizar? Você usa o modificador long. Outra adição aqui a se fazer é que não dá para fazer isso com short, ou seja, você não consegue botar short para diminuir ainda mais o uso de memória, certo? Caso alguém fosse tentar. Mas, ó, como eu falei que é de máquina para máquina, quando eu coloco para executar, mesmo tendo usado long, o uso de memória foi o mesmo. Agora, passando para o próximo tópico, eu coloquei uma colinha aqui para ajudar. Como vocês podem ver, o limite para o tipo de variável int é esse valor aqui, certo? Tanto para mais quanto para menos. Então, para ficar mais claro aqui, eu tenho um limite negativo aqui. Vou colocar número aleatório para ficar mais rápido. Passa pelo zero e chega até esse número aqui de cima, certo? Mas, o que é que eu posso fazer para aumentar a quantidade de valores que eu tenho na minha int? Então, como vocês podem ver, isso aqui eu já estou falando do unsigned, tá? Unsigned, aliás.
Então vou colocar o valor dela de cima, 2 bilhões 147 milhões, tal, certo? Agora no meu printf eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar essa função de achar o tamanho, vou colocar para printar a variável, sendo que com um incremento antes. Para quem percebeu, geralmente o incremento fica à direita. Aqui eu estou dizendo o seguinte, ele vai incrementar primeiro e depois imprimir o número, certo? Então, ó, eu pedi para ele colocar mais um aqui nesse valor e depois imprimir esse valor. Salvando e compilando. Quando eu vou executar para imprimir, ó, pode ver que não deu o que eu queria. Deu lixo, pessoal. Por quê? Porque eu estourei o valor que a variável int recebe. Certo? Como eu posso fazer para melhorar isso? Para valores positivos. Porque, como diz o nome, unsigned, eu não estou utilizando o sinal negativo. Então, isso me dá mais memória para valores positivos. Isso vai praticamente dobrar esse valor aqui. Então, ó, se eu uso o modificador unsigned, e eu vou agora incrementar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 bilhão ao valor da minha variável, certo? Compilando e executando. Ó, isso aí é outra coisa a prestar atenção também, que eu acabei esquecendo. Por que que deu lixo? Porque ao utilizar o modificador unsigned, você tem que alterar o endereço aqui, ó. Ao invés de utilizar D, você vai usar U. Esse erro foi só um teste para ver quem sabia, tá, pessoal? Então, ó, executando, aí, pode ver que esse é o valor da minha variável somado agora 1 bilhão. Se vocês voltarem um pouco o vídeo, vocês vão ver. E o modificador sign basicamente é falando considerando o sinal. E por padrão, não precisa alterar o endereço aqui, certo? Isso são só alguns exemplos de modificadores para você controlar a memória do programa. Há várias formas de fazer isso. E aguardo vocês nas próximas aulas. É isso e muito obrigado. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a entrada e a saída de dados com printf e scanf. Então, eu vou falar um pouco como a gente se comunica com o programa, mostrando as mensagens na tela e recebendo os dados de usuário. Para isso, a gente usa duas funções muito importantes, que é o printf e o scanf. E essas ambas funções são da biblioteca Studio.h. Então, primeiro eu vou falar sobre o printf, que é o exibidor de informações. Printf vem de print formatted e ele serve simplesmente para exibir as mensagens e as variáveis na tela. Eu vou deixar aqui agora passando a sintaxe básica, porque se eu ficar falando vai ser meio difícil de entender, é mais fácil mostrar ela já exposta. Então, na imagem eu estou mostrando a sintaxe básica, tem um exemplo de sintaxe básica, tem um exemplo simples com texto fixo, tem também se a gente fosse usar as variáveis como especificadores, e eu também estou mostrando os especificadores principais, o de número inteiro, o de número decimal, o de número decimal com 2 casas, o de número decimal tipo double, os de caractere e o de string de texto. E uma coisa muito importante é que, tipo, os especificadores
são como se fossem lacunas que o printf preenche com o valor das variáveis, entendeu? Então, tem que ficar muito ligado nos especificadores que vão ser usados. E aí, como eu mostrei, né, realmente, fica claro que especificadores são tipo lacunas que o printf preenche com valores das variáveis, entendeu? Então, é realmente para exibir no programa as mensagens e as variáveis. Isso é para o que o printf serve. E aí, agora, a gente vai ver como o programa recebe as informações do usuário, que é usando a função scanf, que lê o valor do teclado, os valores, né, do teclado e armazena nas variáveis. Já nesse exemplo de scanf, a gente vê que tem a sintaxe, eu deixei aí na imagem, tem a explicação do i, que o i é necessário, né, para dizer o scanf onde guardar o valor. O i, na verdade, ele indica o endereço da variável, onde a variável vai ficar. Então, assim, não pode pôr a variável sem o i antes, entendeu? Sempre que for pôr uma variável, colocar o i na frente. Também tem um exemplo prático completo. Tem um exemplo de leitura de múltiplos valores. E eu vou falar também, que aparece aí, uns erros bem comuns com scanf e printf, que a gente deve evitar, que é esquecer o i, que nem eu falei, que fica errado. Sempre que for botar uma variável, tem que ter o i. E o outro exemplo é usar o especificador errado. Também sempre conferir o especificador para não usar o errado e dar erro. Então, agora eu vou fazer um resumo, basicamente, dos pontos principais que foram citados. A gente viu, né, como que faz a entrada e a saída dos dados em C. E, enfim, vamos pro resumo. O printf serve para basicamente mostrar as mensagens na tela com formatação. O scanf lê dados e armazena eles em variáveis. E outra coisa, você tem que sempre usar o i com o scanf, exceto com strings, entendeu? E usar os especificadores corretos para cada tipo que foi listado acima, entendeu? Porque se você usar o especificador errado, também não vai dar certo. E para vocês aprenderem de verdade, tem que praticar. Criem programas simples, peçam nome, idade, façam cálculos com os dados, tem que testar muito e corrigir também, né? Porque faz parte do processo de aprender programação. E a gente só consegue aprender programação realmente na prática e testando, porque senão entra e sai da nossa cabeça e realmente tem que começar a criar programas por conta própria, começar a fazer sozinho mesmo, treinando, vai errando, vai refazendo, vai vendo no que tá errando e assim vai ficando cada vez melhor. Enfim, espero que tenham gostado do vídeo de hoje.